Mesa Redonda com Aécio Ribeiro, Patrícia Costa e Rogério Carvalho. Para quem é supersticioso, hoje é uma sexta-feira 13, mas para a gente é muito iluminado. Estamos recebendo aqui dentro do nosso estúdio, né, a escritora Iana Lopes, volta redondense como eu, obviamente nascido no Hospital da CSN. A Iana mora aqui em Angra dos Reis já há um tempo, né? Bastante tempo aqui, assim como nós. Esposa, vou falar só o Lopes. Tá bom. Quis falar o primeiro nome, o pessoal fala, Realmente. ninguém sabe quem é, o conhecido Lopinho, gente da melhor, vascaíno, gente Com boa, certeza. mãe do Carlos Miguel. Parabéns pelo dia de hoje, hoje é o dia da fisioterapeuta, enfim. E agora, além de tudo isso, né, de todas essas atribuições, virou escritora. E a gente vai conversar. Iana, bom dia, obrigado pelo carinho de você ter aceitado o nosso convite, para a gente falar um pouquinho sobre Nunca é Tarde para Se Curar. Fala um pouquinho da Iana. Aliás, deixa eu apresentar primeiro, né, Iana? Sim, com Nossa certeza. parceira de bancada hoje é a vovó Lili, viu, gente? A vovó Lili está aqui hoje. Seja bem-vinda. Daqui a pouco a turma dela está por aí também. Com certeza. E é uma honra estar com a tia Elaine aqui do meu lado. Eu falo que esse casal conheceu, né, a Iana nesse processo todo de cura. E é uma grande honra estar com vocês aqui falando. Né? Nossa, a honra é da gente, né? É muito bom a gente ir daqui, naquele Isso. espaço. Aqui, ó, esse é o livro da nossa querida e amada, né? E é tão bom, a gente... É muito importante, Ana, a gente sempre está falando isso, a gente entender o nosso processo evolutivo, Sim. né? E a gente vê as pessoas que estão lutando para fazer isso, é fantástico. E Ana é a prova viva disso, com certeza. Sim, nesse livro eu conto um pouco, né? Eu falo que eu faço um breve relato. E eu falo um pouco por que da urgência desse livro. Porque a gente não pode, hoje a gente vê tantas pessoas, né? E hoje eu vi a notícia daquela influencer que acabou se suicidando. Quantas pessoas estão com as suas mazelas na alma? Quantas pessoas estão com as dores na alma? E não há remédio, e não há... É um processo muitas vezes doloroso. É um processo que eu falo que é difícil, sim. E é uma coisa que eu tenho colocado isso, né, em algumas lives e até no lançamento que foi no sábado, é que ninguém caminha sozinho. E eu falo que é muito importante a tia Elaine estar aqui, o Rogério está aqui. O Rogério eu conheci na época, quando eu comecei com a fisioterapia aqui, hoje num dia tão especial, Fisioterapeuta. dia 13 de outubro, eu falo que o dia do fisioterapeuta para mim também é uma data tão marcante quanto o meu aniversário. Porque foi uma profissão que Deus me escolheu para estar executando. Então é muito importante isso. E assim, aí eu vou contar um pouquinho da elaboração desse livro. Pode? Pode, mas então nós vamos primeiro falar da fisioterapeuta. Ah, sim. Você não se formou recente, você tem Não. 2001, é isso? 2001 que eu me formei. 23 anos, 22 anos, quase 23 anos de formação. Você tem um trabalho, isso que eu quero ver com você. Você tem um Sim. trabalho consolidado, bem reconhecido, né? Sim. Graças a Deus, como fisioterapeuta. E aí você acabou migrando agora, né? Mas vamos falar um pouquinho da Iana, fisioterapeuta, vamos. né? Da esposa, da mãe. Sim, enfim. sim. Para o pessoal conhecer um pouquinho mais, para depois a gente falar da escritora. Tá, Desse que é o processo final. Exatamente, a gente vai fazer uma coisa meio cronológica. Ok. Né? Então, como é que começou essa paixão pela fisioterapia? Eu falo que a fisioterapia, eu falo que Deus que escolheu. Né? Você me permite só te interromper? Sim, mais perto. Não é isso, também, mas dá as suas redes sociais, por gentileza. Ah, tá. Para quem quiser acompanhar, né? Você está ao vivo lá, inclusive. Estou ao vivo também. @_Iana Lopes. E no Instagram do consultório é @doutora Iana Lopes. São os dois Instagrams. Lembrando que o Iana é Y. Isso, é com Y. A joia. Pessoal, segue ela lá, bacana a sua rede social, parabéns também. Obrigada. Né? Tem lá a parte da fisioterapia, mas tem a parte dos livros que já estão lá publicados. Você fez uma live, mas a gente vai falar sobre o livro, né? Tá. Vamos falar da fisioterapia e aproveita, a vovó Lili também, daqui a pouco vai... Nós somos clientes seu durante muito tempo, né? Graças a Deus. Assim, eu não sei se digo graças a Deus, porque quem não vai no fisioterapeuta é porque não tá mal ou menos, né? Sim. Tá mal ou menos, não tá muito bem, mas é ruim pra você, né? Mas é interessante que todos precisam, né? Existem alguns tabus,
né? Realmente, fala muito perto. E olha que eu fico brigando com ele. Eu ligo para ele, olha, o entrevistado está falando muito baixo. Ele falou, não está muito próximo ao microfone. Mas a fisioterapia, em geral, é para qualquer idade, para, né, qualquer pessoa. Então, é algo realmente muito importante na vida. E às vezes as pessoas não dão muita crédito. Né? E a gente vê quantas pessoas, às vezes, por dores simples, se fizer um tratamento correto, né, a coisa se resolve. É igual eu falo, o trabalho hoje preventivo, ele é essencial. Né? O problema é que as pessoas, os pacientes, eles estejam chegando numa forma crônica. É igual eu falo muito com os pacientes, quanto tempo você está de dor? Então, pelo menos me dê a metade para retornar. Né? E você escuta, tem 10 anos que eu sinto isso. Então, vamos colocar no tempo, seria 5 anos de tratamento. São 10 anos machucando aquele segmento. Porque a dor é o semáforo vermelho, já para tudo. Quanto tempo ali passou pelo amarelo, o corpo foi sinalizando, aí foi tomando os analgésicos, fomos tamponando, né, o corpo, aquela dor ali, até chegar a um ponto que pronto, sinalizou tudo, gritou tudo. E muitas das vezes, a dor que o paciente chega não é o ponto de origem. Já alastrou tanto pelo corpo que ali, até você chegar no ponto de origem, leva tempo. E aí você tem que ir numa busca investigativa, numa busca de trabalho ali, até você chegar na raiz do problema. Então é isso que muitas vezes eu brinco com o paciente, vocês são pacientes, tem que ser pacientes, porque quanto tempo foi? Então é algo que eu tento priorizar aqui dentro do bairro, é isso. Gente, começou a sentir aquele, não tá legal, o não tá legal é sinal que já tá no amarelo, o corpo não tá funcionando bem. Então começa pela primeira avaliação. O que eu fiz no dia anterior? Eu executei uma atividade de maior tensão que gerou isso? Então, se entra no repouso, vê como é que é e analisa o corpo. Sim. Agora, se não, já tenho tempo, entrei no repouso, já tomei, vamos colocar em um analgésico e não melhorou, não deixe para amanhã, porque aí leva-se mais tempo. Né? Então, é algo que a gente tem que priorizar dentro do nosso conceito isso, o trabalho preventivo, porque somos máquina. É igual eu falo, a gente leva o carro para fazer revisão. E qual o tempo que a gente leva o nosso corpo para fazer revisão? Com certeza. Quando apresenta algum sintoma de alguma coisa, aí você procura um médico profissional, né, um fisioterapeuta, enfim. Isso. E aí, o que a gente fala, e quando procura, né? Porque deixa chegar no último estágio, né? A gente teve essa semana, inclusive, ontem a gente foi visitá-la, uma amiga, que ela estava sentindo dor na coluna. Ai, minha coluna tá ruim para sentar, e eu tô travando, e eu não sei o quê. Eu falei, criatura, procura o fisioterapeuta, procura o tratamento, não sei o quê. E a dor foi sabe o que é? Um cálculo nos rins. Sim. Foi internada rapidamente, sim, urgentemente, operou, né, um cálculo no rim. Então, assim, a gente fica imaginando que é uma coisa que você está falando. Às vezes ali só está mostrando assim, olha, corre porque tem uma coisa errada, mas não era aquilo, né? Então, realmente... Mas entra... Oi, Silvio. É que o meu microfone, às vezes, quando tem que tomar uns tapinhas para poder funcionar. Como você falou, né? O ideal é entrar no processo investigativo. Sim. Apareceu uma dor, tá doendo a coluna. Obviamente você vai no médico, o médico faz, ó, é isso, toma um remedinho, toma um analgésico, um anti-inflamatório. Não melhorou, aí você procura, né? O próprio médico recomenda, né? Olha, procura uma fisioterapia que vai te ajudar a fortalecer essas coisas todas, né? É igual a tia Nani colocou. É importante, a gente sempre fala isso aqui, né, na área de saúde. Procure sempre um profissional, vai fazer atividade física, né? Quer uma atividade mais, né? Caminhada tudo bem, é mais tranquilo, né? Mas uma atividade mais direcionada, procure um profissional, né? Para orientar, né? É igual a tia Lani colocou aqui, a questão da questão do cálculo, é uma coisa que aí eu vou dar até uma chave, né, para quem está assistindo, pacientes que têm muito prisão de ventre acometido, aí vem aquela prisão de ventre e tudo, e estoura numa dor lombar. E só que ele tem que resolver o problema intestinal dele, ele tem que resolver isso, não adianta olhar só a lombar. Então, o olhar global, ele é necessário para a gente conseguir realmente um efeito positivo no trabalho, no tratamento. É isso aí. E quando dói tudo? Só um corpo novo. Chega a porcaria da idade.
Mas tem jeito, né? Tem se jeito. Se fizer a E preventiva, né? E às vezes quando dói tudo, dependendo do que for, que já vai fazer uma ponte lá no final, e a gente vai deixar um pouco no final para dar aquele suspense, pode ser uma dor de alma. É isso aí. Que tem cura. Que tem cura. Que tem cura. Muita gente acha que não, né? Você falava aí dessa influencer, né? Porque as influências, a gente conversava isso aqui, nós recebemos aqui há pouco tempo a Lê Jerônimo, não sei se você a conhece. Sim, sim. É uma influencer, e a gente conversava sobre isso, e ela falou com muita propriedade. Eu mantenho meus pés no chão. Sim. Eu não vivo uma vida de ilusão. E grande parte, não sei se a maioria das influências digitais vivem assim, mas é uma vida de que não é a realidade dela, né? Sim. É uma vida que ela mostra para as pessoas, mas ela não é assim. E a Alessandra Jerônimo falava isso. Eu vi uma vida real. Sim. Né? E aí entra, claro, o processo de cura, né? Porque ela hoje tem aí a sua religião, né? Uma evangélica. Nós somos, a gente estamos na mesma igreja. Na mesma igreja? Na Bola de Neve. Eu nem sabia. Mas, então, enfim, ela deu esse relato aqui. Né? É um mundo de glamour, mas que ela conseguiu manter. Ela mantém o pé no chão. Sim. Né? Priorizando família, priorizando, né? Ela tem os seus negócios. Mas enfim, então é bacana isso, né? A gente fica triste quando você vê uma influencer, né, indo, né, pelo suicídio, né, assim, de forma muito nova, inclusive a menina, né? Não sei aqui a idade dela, mas pela imagem a gente vê que é uma pessoa bem nova e tal. Então, por isso a urgência de falar desse assunto. Eu falo que, por isso a urgência de mostrar as nossas cicatrizes. Eu falo que o mundo, a rede social é uma rede muito de filtro. E as pessoas não querem mostrar, mas ao mesmo tempo eu falo, como os guerreiros iam para as guerras, voltavam o quê? Exibindo as suas cicatrizes. Então a gente perdeu essa linha do tempo de exibir nossa cicatriz, porque foi dito pra gente que mostrar a cicatriz é mostrar a fraqueza, e não é. É mostrar que você foi lá no campo de batalha e você superou, e você voltou para contar a história. Então é muito isso. E o seu processo, vamos lá, vamos já entrar nesse livro, né? Posso dizer um filho que nasceu? Sim, um filho que nasceu. Geralmente os escritores falam assim, né? Esse é meu primeiro filho, meu primeiro livro. Filho, isso. Né? Como é que começou esse processo? Vamos falar do seu início, que é esse processo de cura da alma. Como é que foi o despertar? Como é que foi Porque assim, é importante porque as pessoas entendam isso, porque as pessoas, não é que a vida, né, fora da religião, fora da coisa, seja ruim, né? Eu sempre falo isso, porque as pessoas, se elas são boas por natureza, elas não precisam de religião. A religião faz com que a gente amadureça e evolua. Mas tem gente que é boa por natureza, nasceu bom, né? A gente tem que entender que nós somos um ser tricotômicos. Nós temos nosso tripé, que é corpo, alma e espírito. Isso. O desequilíbrio de algum desses setores, ele forma uma desarmonia. Muitas das vezes a gente entra, eu vou fazer esse demo, como a área fisioterapeuta e essa área dentro da escritora. Muitas das vezes a dor, né, a alma, ela grita tanto que remete no corpo. E aí você olha só o corpo, você esquece do outro lance do tripé. Mas você precisa também ter o espírito, você precisa fortalecer aonde está a fé. A gente precisa caminhar, não tem como. Aí você vai perguntar assim, Ana, existe o equilíbrio total desses três? Não, a busca é dia após dia. Você olha ali, então, mas a partir do momento que você se reconhece com esse tripé, você consegue entender e diagnosticar onde está deficiente. Então você consegue ser mais assertivo. Se é o espírito, eu preciso buscar mais em fé. Se eu estou desacreditado, eu preciso buscar e fortalecer isso dentro de mim. Sim. Se é a alma que está gritando, se é aquela dor que me explode, que é uma dor que parece que eu estou me explodindo por dentro, que foi o caso dessa influência, no último relato que ela deixou na rede social, que ela, eu não aguentei, né? Eu falo que é muito essa frase que um pré-suicídio fala, né? Eu não aguentei, eu entreguei, eu perdi a guerra. Então é muito isso. E quantas vezes a gente fala essa frase, mas a gente não entende que a nossa alma gritando, é pedindo socorro. Só que aí é aquela história, a gente precisa de ter apoios do lado, precisa olhar e falar assim, não, fulano passou por isso, então eu preciso falar, eu preciso verbalizar essa emoção, eu preciso colocar para fora. E automaticamente o corpo, quando você começa a ver isso, e automaticamente você começa a fazer uma atividade física, começa a colocar, a girar o teu corpo, você começa a gerenciar isso tudo, você começa a colocar a motriz na sua vida. Então não adianta, não tem como. Nós somos seres tricotômicos.
É fantasioso achar que um ser totalmente espiritual ele é saudável, não é? Como um ser totalmente, o autoconsumo da emoção tá ok, não, é os três. Os três têm que caminhar. Eu falo muito isso, às vezes, né, com geralmente os jovens hoje em dia, né? Porque eles querem viver a vida, eles querem viver as coisas e automaticamente, muitos deles vivem uma vida de fantasia. Porque tem dentro de casa um pai e uma mãe que sustenta, que dá todo o apoio, dá todo o apoio emocional. Então eu digo assim, a religião para mim, ela é muito importante para ela te fortalecer no momento da dor. Sim. Porque quando a dor bate, aí você fica perdido. Você olha para um lado, olha para o outro, e agora? Né? Então é onde você tira realmente essa sustentação. E você estava falando dessa questão, eu vejo com grande gratidão a evolução da medicina. A medicina hoje, né, você vê que a grande maioria dos profissionais não estão mais olhando só para o corpo, Sim. só para o físico. E sim, a gente disse que será a medicina do futuro. Né? A primeira coisa a se olhar com carinho é o emocional. Sim. É como aquela pessoa está, o que a pessoa está passando, porque você chega muito mais fácil ao diagnóstico quando você vê isso. Né? Recentemente nós tivemos uma amiga que ela contraiu uma doença gravíssima, né? E ela falou assim, poxa, mas por que comigo? Sabe, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém. E aí alguém disse a ela assim, você já parou para pensar que você tem uma dor dentro de você, que você foi alimentando isso, engolindo, Sim. né? Você foi engolindo, uma hora esse copo transbordou. Sim. Então, essa doença, ela veio porque o copo transbordou. Né? E você não se deu conta disso. Então você precisa lidar com a sua dor. Sim. Para você conseguir resolver. Né? E você vê, a doença era tão grave que jogou ela em cima de uma cama tetraplégica. Olha o que é isso. Aonde estava a raiz dessa dor? Há 20 anos atrás que ela perdeu um filho. Sim. E ela não conseguia andar. Deixa eu só pedir, chega o microfone um pouquinho, sabe por quê? Senão as pessoas não vão... tá. Elas estão vendo... Não, pra cá. Pra cá? Não, olha, Isso. Que agora elas estão te vendo. Tá bom. O microfone estava tampando. Estava tampando a cara da Iana. Então, mas olha só, eu queria assim, porque a gente está falando para pessoas que são, de repente, religiosas, cada um com a sua religião, mas pessoas que estão buscando esse equilíbrio. Como é que foi o seu despertar? Em que momento isso a gente tem que procurar, ou ele acontece naturalmente? Passa para a gente. E você tem uma experiência maior, né? Eu comecei a questionar Deus com algumas questões. Eu comecei a questionar Deus. Deus. Você questionou errado, porque Deus é o cara que faz tudo. Não, né? sim, eu falo que quando a gente está num processo de vítima, achando que é vítima, Sim. a gente acha que Deus tem culpa das coisas. A gente começa a colocar Deus assim, não, porque, igual você colocou da sua colega, por que está acontecendo isso comigo? Por quê, né? A gente começa a colocar tantos porquês na nossa vida. Sim. E eu comecei a colocar, falei, até brinco, né, que eu falo assim, numa das frases, essas loucuras, assim, Deus, eu não estava na crucificação, eu não estava lá, eu não fiquei alguma coisa em Jesus, não, pelo amor de Deus, entendeu? E nisso, quando ele veio e me mostrou, foi muito difícil no primeiro momento. E eu falo assim, que eu tive pessoas muito boas e fortes do meu lado me assessorando nisso aí. Porque eu olhava e falava, não, peraí, né? Aquela frase assim, mas eu sou boa, mas eu fui má comigo. Mas eu sou boa, mas eu me machuquei. Mas eu sou boa, mas eu não assumi a minha responsabilidade. Eu falo que o processo de cura é de muita responsabilidade individual. Porque você vê o problema e fala assim, não, eu não aceito mais isso. Eu vou tomar uma posição, eu vou assumir as coisas que eu preciso assumir. Eu vou corrigir o que eu preciso corrigir. Eu vou pedir perdão àquelas pessoas que muitas vezes eu achei que elas eram as culpadas, na realidade fui eu. Então é um processo que é como se você fizesse o caminho de volta, Deus te dê essa oportunidade, você fazer o caminho de volta e arrumar aquilo ali. E você consegue ver depois, no seu primeiro estágio, que você fala assim, que é o mais difícil, que é a autorresponsabilidade, e você fala assim, pronto, agora pode vir o que tiver que vir, que está mais tranquilo. Então foi realmente isso. Um belo dia, na casa da minha mãe, eu sucumbi.
Entendeu? Aí a gente entende quando Jesus fala assim, construa sua casa em cima de uma rocha. Sim, sim. É nessa hora que a gente vai entender né? Porque eu falo assim, a Bíblia, ela traz tudo que a gente precisa. Sim, é o nosso É o manual. nosso código. Desde que a gente consiga pegar o que Jesus falou e colocar no nosso dia. Sim. O que você fez a partir de agora foi o seguinte, a minha casa está em cima de uma rocha. Sim. Pode vir a tempestade, o vento, o que for, que ela não... Né? E é uma coisa que eu falo da urgência, porque eu já estava dentro de uma igreja. Eu já estava ali. E eu acreditava que a minha fé estava alicerçada. Porque eu estava tamponando as coisas. Eu estava fazendo ritualesco. Eu estava simplesmente sendo ritualesca. Indo, fazendo, sendo boa, fazendo tudo assim. Tudo que manda o script, fazendo tudo certinho. Mas eu estava esquecendo de ser a mensagem. Qual é a mensagem? Eu sou a mensagem. Jesus nos deixou e entregou uma mensagem para cada um. E qual a mensagem que eu estou levando? Então hoje, esse livro eu falo, hoje eu me levantei como, gente, olha só, acorda, não tampona mais não perca mais tempo tamponando situações que vocês acham que não tem nada a ver, porque tem a ver. Se você não fala de determinados assuntos, aí eu quero deixar até esse adendo. Ana, como é que eu vou saber? Pega aquele assunto, aquele tema, aquela conversa que você foge. Aquela conversa que você fala assim, não, isso eu não quero falar. Não, então você vai falar, você vai resolver. Senta com as pessoas que estão contidas nessa conversa e fala, me esclarece isso aqui. Eu falo que a falta de conversa machuca. Porque às vezes quando você senta numa mesa, eu falo muito que eu gosto muito dessa representação da mesa, quando a gente senta numa mesa para conversar e você expõe a tua ferida, a outra pessoa coloca e você... Aí é engraçado que no final fala assim, eu sofri tanto por isso, não acredito. Eu não acredito que era isso. Simples, uma falta de diálogo. Eu falo que a gente tem que retornar para a mesa, retornar para o diálogo, retornar para falar e falar tudo. Mesmo que assim, não vou falar porque vai doer no outro, mas espera aí, tá doendo em você. Eu acho, Liana, uma das coisas que eu falo que essa geração agora está se perdendo é o olhar no olho. Sim. Né? Então você hoje está muito fácil você ser alguém na rede social. É que você chega ali, você fala, mas você não tem um olhar no olho que o outro te olha e diz assim, você não está sendo sincera, você não está sendo honesta com você mesma. Sim. Né? E é isso que as pessoas estão fugindo, né? Desse olhar no olho, esse sentar na mesa, você vê que hoje, dentro de um lar, uma das coisas que eu percebi que a pandemia trouxe de volta, que foi o grande problema, foi as pessoas terem que se conviver dentro de um lar, dentro de casa, olhar para o olho do outro, ter que sentar-se à mesa, ter que fazer coisas juntas. Sim. Né? Então isso, assim, muitos conseguiram fazer um resgate, muito legal, né? Acordou, mas a grande maioria se feriu. Sim. Porque não conseguia fazer isso, né? Sufocou. Porque é muito fácil o mundo lá fora, que você passa na rua, ai, tá tudo bem, é automático, tudo bem. Mas não olha no olhar e não vê o que está dentro. E você não se permite olhar. Né? Eu digo sempre que a religião ela tem 3 fases distintas dentro da vida da gente. Ela tem um momento em que você olha para ela e diz assim, poxa, eu concordo com isso, eu gosto dessa religião, é isso que eu quero seguir. É você olhar para ela. O outro momento é a hora que ela entra dentro de você. Que você internaliza todo aquele conhecimento, aquilo ali, e aquilo te soa como verdade, aquilo te soa como fortaleza. E eu acho, acredito eu, que esse terceiro momento, que é o mais importante, é a hora que você coloca ele para fora. Sim. Que você vive ele, né, no seu dia a dia, com as pessoas, e você multiplica isso, né? Então é isso que eu sinto que falta muito, né? Às vezes a gente conversa em casa sobre isso, a gente conversa bastante. Hoje falta nos casais, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas você tem 40 anos de casada e vocês vivem 24 horas por dia juntos? Jamais eu conseguiria isso. 40 anos, eu brinco sempre, quando a gente comemora o aniversário de casamento, eu falo 120. A gente multiplica por 3, porque 24 horas, a manhã inteira, a tarde inteira, a noite inteira, juntos. Mas a gente não perdeu o conversar. Isso aí.
A gente gosta muito de conversar, Sim. né? De olhar no olho e conversar. Todo dia de manhã a gente senta, vai tomar um café, senta na varanda e ali a gente conversa. Então, esse ato, acho que você fala muito isso, né? Da gente botar para fora. Sim. As pessoas só estão recebendo muitas informações através das redes sociais, através da internet. Você vê que hoje vocês têm notícias de tudo, do mundo inteiro, a tempo e a hora, né? Mas o que você faz com essa informação? Sim. Deixa eu dar um alô aqui especial para Ana Lúcia, está nos ouvindo lá, mandou aqui o seguinte: eu estou aqui. E ela fala isso mesmo, eu salguei a Santa Sé. Nunca tinha ouvido essa expressão. Salgar a Santa Sé é ótimo. Ana Lúcia, obrigado aí pelo carinho da audiência e pela dica. Essa aí é nova, também não A gente conhecia. fala de espetou, né? Mas salgar a Santa Sé, gostei. Obrigado, Ana Lúcia, grande abraço para você. E essa questão, igual você falou, Tia, do olhar no olho, a alma se abre nos olhos. A alma se abre. Quantos de nós não conseguimos enxergar a alma do outro? Isso não é uma coisa, eu falo que é uma coisa aberta para todo mundo. A gente precisa voltar realmente a conversar olhando na alma, porque olhar nos olhos, para olhar ali, ver se tem brilho, se tem vigor, como é que está a luz daquela pessoa, como é que está aquela pessoa por dentro. Né? Então isso é urgente, é necessário. Uma coisa que você falou, e isso não é privilégio da sua religião, porque a gente acompanha nas outras religiões também, é o processo, você falou de ritualização. Sim. Cumprir protocolos, né? A pessoa não vai ali, ela vai ali porque politicamente é correto. A gente sempre brinca, Sim. né? Você vai na missa porque não, porque tem que ir na missa todo Sim. domingo, né? Aquela coisa, criou-se um ritual para isso, Sim. né? E nem todo mundo desperta, né, Ian? Sim. Você vê que está ali. E é interessante porque o mesmo momento que você despertou, talvez numa pregação de um pastor, quantas pessoas estavam ali Sim. e não despertaram. Sim. Porque cada um tem o seu momento, eu acho até isso, né? É, porque eu falo, como eu coloquei no início, não é um processo fácil, e as pessoas, e eu falo que eu já estou começando a ter um feedback do livro, e é muito legal esse feedback. Pessoas que eu vejo que já estão num processo já de abertura, e quando vem falar, vem com os olhos cheios de lágrimas. Pessoas que eu já sei que estão num processo mais resistivo, mais isso e aquilo, e chegam com maior resistência. Então, infelizmente, é um processo individual, não tem como forçar. Eu falo que o processo de cura é algo que a gente tem que respeitar, porque é como pegar um filho e querer tirar do ventre antes do tempo. Pode nascer? Pode. Pode dar certo? Pode. Mas a projeção de morrer no meio do caminho e você machucar muito mais, ele é muito grande. Então a gente fica ali, a gente bate, ei, ó, eu sei, se precisar, tá aqui. Ei, eu sei. Eu falo que ser ponte, né? Não ser porta para a pessoa, mas ser ponte. Ó, se precisar, eu sei um pouco o caminho, eu posso te auxiliar. Né? Então é isso que a gente precisa estar fazendo nesse momento. Mas isso só acontece quando você pratica. Sim. Quando você é o exemplo. Porque, por exemplo, se a Iana escrever esse livro, né, que é um livro que vai ajudar muita gente a se transformar, a se curar, mas se você utilizou isso só para o seu orgulho, Sim. porque na realidade você relata a sua experiência, ou seja, as pessoas olham para a Iana e falam assim, puxa vida, ela realmente modificou. Era uma pessoa, hoje é outra. Né? E a gente fala isso, né, porque a gente às vezes passa situações em que a pessoa fala, pô, você sabe, ele sabe o que está falando, ela sabe. Quem lê esse livro vai falar assim, poxa vida, o que está aqui é o que a Iana vive. Sim. Né? Porque ela se transformou realmente. Então, o nosso exemplo, eu acho que a grande caridade da divulgação, no caso nós somos espíritas, da doutrina espírita, é o seu exemplo, como é. Não adianta você ir para a rua pregar uma coisa, né? Ir para a praça pública pregar, ou dentro lá do seu templo religioso, se no seu dia a dia, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, você não é aquilo. E as pessoas reparam nisso, né? Então, assim, a sua transformação tem que ser verdadeira. Nós somos a mensagem. Isso. Jesus deixou a gente com mensagem. E deixou o Espírito Santo conosco para nos auxiliar nesse processo. A gente não está sozinho. A gente não está sozinho. Eu falo que o Espírito Santo é o nosso grande amigo ali para puxar a orelha. E aí é o lado difícil, que quando ele vem puxar a orelha não é algo tão simples. Quando ele mostra uma realidade para a gente, nos chama para a responsabilidade. Mas está aqui. Nós temos um Pai que nos guarda, nós temos um Pai que nos direciona, nós temos um Pai que Ele não quer que a gente sofra.
O problema é que nós mesmos nos auto-sentenciamos, nós mesmos nos machucamos por coisas, e aí eu falo que, por que essa questão dessa necessidade? A partir do momento que uma pessoa é curada, automaticamente a sua linhagem também é transformada. Sim. Para esse processo. É tempo de a gente parar esse processo e entender que se a Iana foi machucada, foi algo que as pessoas nem sabiam o que estava acontecendo. Como eu falei, é um breve relato, tem muita coisa que aos poucos eu vou... Porque tem outras pessoas também envolvidas. E por respeito às outras pessoas, não vou relatar. Talvez no futuro, quem sabe. Sim, claro. Mas é uma coisa que a gente precisa. Então é hora das pessoas se levantar, não só por elas, mas para sua linhagem, por seus descendentes, para não continuar esse machucar o outro, essa outra geração. Igual eu sempre falo, gente ferida fere pessoas. Gente curada cura as pessoas. Gente curada mostra a cicatriz como até valoroso aí. Eu fui lá. Orgulho, né? Orgulho. Não orgulho no mau sentido, mas Isso. orgulho de, poxa... De superação. Enfim, eu gosto de usar muito a frase do apóstolo Paulo, né? Eu combati o bom combate, né? Isso aí. Eu acho que é isso que a gente tem que levar para a vida. Sim, né? sim. Vencer ou não vencer, eu acho que se você combater o bom combate, você vence sempre. Venceu. Você Não, vence você sempre, venceu, né? venceu. Exatamente. Muitas vezes as pessoas acham que o vencer é o vencer no olhar do mundo. Não. Com honra, com glória, não. Vencer, igual eu coloquei, quando você muda a sua linhagem, talvez a pessoa nem sabe, talvez o meu bisneto não vai nem saber o que aconteceu. Então vai saber porque agora tem um pouco do registro. Por isso até a importância da questão do livro. Mas a toda a linhagem, o Carlos Miguel hoje é uma conversa de bate-papo. A gente senta, ele sabe de toda a história minha e do Lopes. Ele sabe toda a superação minha e do Lopes. Por quê? Porque ele foi criado dentro de uma casa onde a gente tem a mesa, a gente conversa. E hoje é um jovem, aí a mãe é babona, né? Hoje é um jovem igual de 20 anos, posicionado, porque a gente trabalhou isso desde sempre. É uma semente que jamais se perde, eu sempre digo isso, né? Eu vejo muito, eu trabalho muito com jovem, com criança, e hoje eu estou trabalhando com os pais. Sim. Tá? Das crianças evangelizadas, porque é muito fácil você levar a criança, deixa a criança lá para evangelização e vai embora. Hoje nós construímos uma reunião, no momento da evangelização e da juventude, nós temos um grupo com os pais das crianças, Sim. onde a gente estuda a mesma parte do evangelho, o mesmo tema que eles estão estudando. Por quê? Porque ao sair dali, a criança entra no carro e pergunta para o pai e para a mãe: mas peraí, pai, por que isso? A professora falou isso, e o pai fica perdido. Uhum. Né? Então, assim, a gente sente isso. E a gente tem feito essa conscientização que as pessoas estão procurando muito o ter, estão deixando de ser. Sim. E aí eu digo para um pai: o que adianta você dar uma faculdade, um PhD para o teu filho, dele se formar, ele ser um excelente profissional, se ele não for um homem de bem, De ele caráter. não será bem sucedido nunca. Ele será infeliz eternamente. Aí você fala assim: ah não, mas eu busco sim, busca. No dia da evangelização, se estiver chovendo, o seu filho tiver com uma pequena febrinha, o que você diz? Não vamos não, que não tá. Mas na escola você não deixa. Você leva, não, hoje tem prova. Você não pode perder a prova. O inglês você não deixa, tudo você obriga. Né? É importante falar inglês, é importante ter noção de informática, é importante ter. Aí quando se fala em ser, né, e você dá a ele uma moral cristã, uma moral, né, realmente de sustentação para a vida, você deixa para depois. Quando ele crescer, ele resolve. Né? O Rogério fala muito isso. Se é importante para mim, se eu acho que aquilo, que essa religião, que o que eu estou seguindo é importante para mim, por que não é importante para o meu filho? Sim. Né? Então, assim, essa questão, eu vejo muito hoje essa questão da família pecar nesse sentido. Quando você fala que você tem certeza da semente que está brotando dentro do coração do teu filho, amanhã ele até pode sair de casa, casar, ter um outro relacionamento, outra vida, mas essa semente jamais se perde. Sim. E é isso que sustenta o ser humano. É o tripé. É o tripé, né? Então, assim, é de grande importância isso. É muito fácil, é que eu falo, há tempos atrás, né, no cuidado com a minha mãe teve Alzheimer, e quando chegou na fase final mesmo, vegetativa,
é muito difícil de você lidar com a situação. Principalmente uma mãe que você viu que foi aquele exemplo de vida, de vitalidade, de tudo, e está ali, né? E eu li um livro que chama-se Morrer é um Dia que Vale a Pena Viver. Né? Então, assim, é fantástico, porque esse livro cuida do cuidador. Sim. Né? De como que você cuida de um ser humano, né? De uma história. E uma coisa interessante que eu falo, você cuidar de um bebê é muito fácil. Ai, mas eu não sei o que... Mas o bebê, qualquer coisa que não está legal, ele chora. Sim. Então, ele te dá o alerta. Ó, tem alguma coisa errada aqui. E aí você vai ajudar. Aí você, hoje ele não sabe falar, daqui a pouco ele está falando. Ah, ele não sabe andar, mas daqui a pouco ele está andando. Sim. E você cuidar do teu idoso é o caminho regresso. É o fechar do livro. É o fechar do livro. Então, assim, você não vai ver evolução de nada. Por mais que você faça, que você ajuda, vai cada vez voltando para trás. Aí vai perdendo tudo. Principalmente no caso do Alzheimer, que hoje está um grau altíssimo. Né? Então, assim, esse caminho de retorno, de volta, né, principalmente do cuidador que está perto, é muito difícil, é muito complicado. Então, assim, é tão importante a gente entender isso e a gente estar firme, a gente estar forte, né? E é um aprendizado diário, né? Com todas as emoções, com tudo que envolve. Né? Eu agradeço muito a Deus as dores, né? Os momentos difíceis, porque foi ali que eu cresci mais. Elas nos ensinam. Elas nos E as ensinam. pessoas não entendem isso, elas só querem culpar a Deus. Não estão percebendo que é aquele tombo para poder levantar e andar mais firme. É um aprendizado, igual eu brinco muito, crescer dói. E eu falo que a dor do crescimento é uma dor difícil, né? Eu falo que, eu sempre uso a simbologia do dente. A gente não lembra qual a dor que foi do nosso dente, do romper do nosso dente. Mas os nossos pais sabem, porque é uma dor tão grande por indivíduo que o nosso cérebro apaga. E aí a gente sucumbe de algumas dores, anestesia de algumas dores, ao invés de aprender com elas. Porque é elas que vai ensinar você para o próximo nível, para mudar de fase. Aí você fica naquele ciclo ali e fala, gente, eu não mudo de ciclo. Começa a olhar qual a dor que você está se anestesiando, porque ela é o passaporte para o próximo ciclo. Ela é o passaporte para você olhar o mundo de uma forma diferente. Eu acho que é a coisa mais difícil, né, Iana? Identificar essa dor. Saber, né? A gente tem até a historinha do cachorro que está sentado lá, está sentado em cima de um prego. Não, ele está chorando. Sentado em cima de um prego. Chorando, alguém pergunta para ele, mas por que ele está chorando ali? Ah, porque ele está sentado em cima do prego. Mas por que ele não levanta dali? Ele falou, porque não está doendo o suficiente. É difícil identificar essa dor, né? Sim. É difícil ter essa consciência de que precisa mudar, né? Por isso que a gente tem que sempre buscar. Lembra do tripé da fé? É a fé que ilumina. Eu falo que a fé é o Espírito Santo que joga a luz no porão da alma e joga para a realidade. A questão é que muitas vezes a gente não quer acender o interruptor. A gente tem medo do que a gente vai ver, entendeu? A gente tem medo de abrir as caixas de Pandora e achar que tem um monstro enorme ali dentro. E muitas vezes é só uma barata que está ali fazendo barulho e a gente fica com medo de fazer isso. E eu vou te fazer uma pergunta. Sim. Por que nunca é tarde para se curar? Porque hoje, igual eu coloquei Que é o tema aqui... do seu livro. Sim. É o título do seu livro. Porque é justamente isso. Vocês vão ver dentro do relato que, nesses questionamentos com Deus, eu falei, pai, por que não antes, né? Porque hoje eu falo, basicamente aos meus 44 anos, que semana passada eu completei ano, se eu tivesse tido essa consciência um pouco mais cedo, eu estaria numa nova fase. Então, hoje, por isso que eu falo dessa urgência e dessa latência. Não dá para perder mais tempo, Rogério. Sim. Não dá. Se você quer viver os planos que Deus tem para você, não perca mais tempo. Porque é muito hoje, e aí foi desse projeto assim, pai, ele falou, não, você passou por isso tudo para você também poder dar esse alerta, para você também poder falar. Então a gente tem que entender que tudo que a gente faz na nossa vida tem um porquê, para quê? É para poder falar que nunca é tarde. Então não tenha medo de acender essa luz do porão. Isso é importante, né? Não tenha medo de ver as caixas de Pandora. Não tenha medo, porque talvez pode ser tarde, como essa influenciadora hoje de manhã. Quantas caixas de Pandora essa mulher tinha? Não adianta gritar numa rede social.
Procure alguém para sentar, ter tempo de mesa. Procure alguém confiável, aí vão abrir um DENO, uma pessoa confiável, para que seja uma pessoa que vai te auxiliar nesse processo. E fale. Fale das piores coisas que está dentro de você. Não tenha vergonha de falar. Não tenha vergonha de expor a sua verdade. E aí, muitas das vezes, algo que você sentencia dentro de você, que você acha que é muito vergonhoso, quando você coloca na mesa, a pessoa vai começar a rir, que eu falo que Deus coloca pessoas no nosso caminho, que vai falar assim, ih, já passei por isso, também falava a mesma coisa. E aquilo ali vem com uma leveza que você fala, então, eu não sou maluca, então eu não sou a última bolacha, eu não estou perdida nesse espaço, não. Você é filho, você é filha. E Deus te colocou aqui para um projeto muito lindo, para um propósito muito lindo. E é tão bom quando a gente está seguindo o propósito de Deus. Enche tanto o nosso peito. Então, assim, por isso nunca é tarde. Não perca mais tempo. Não dá. Você falou com orgulho do seu filho. Eu não imagino como Deus não fica orgulhoso da gente quando segue o propósito dele. Né? Sim, sim. Assim como a gente fica triste quando um filho desvia do caminho, quando a gente desvia do caminho, Deus com certeza, né? Eu sei que isso é figura de linguagem, mas Deus chora também por nós, né? Pelo filho desviado. De novo, Jesus falou isso. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, né? Nenhuma delas. Ou seja, nunca é tarde para se curar. Nunca é tarde. Nunca, né? Nunca é tarde, né? E é interessante porque 99 das ovelhas estavam curadas, mas a que não estava, ele foi buscar. Então todo mundo importa. Sim, todo mundo. Eu acho que é essa essência que a gente tem que despertar, né, Ian? Sim. E aí, independente de religião, cada um com a sua, com o seu credo, aquilo que você acredita, né? É importante isso, esse despertar. De novo, nunca é tarde para segurar. E o processo de escrita disso? Vamos lá, agora vamos falar do livro mesmo, da escritora. Né? Porque até agora a gente falou do processo de cura. Mas e assim, como é que você descobriu a veia? Como é que veio isso? Alguém falou para você? Veio lá, aquele pensamento de, poxa, eu preciso botar isso no papel. Não, começou... Eu preciso mostrar isso para as pessoas, além, claro, da sua transformação, né, que quem convive com você é visível, mas preciso levar isso a mais pessoas. O ano passado, no início do ano passado, eu faço parte do grupo da Academia da Mulher da Pastora Ruth Catala. E numa das reuniões, a gente decidindo como é que a gente ia seguir os projetos das nossas reuniões, a gente decidiu, não, vamos ler um livro, aí de repente ela, não, melhor, vamos escrever o nosso livro. Nós somos um grupo dessas escritoras, 50 mulheres, que nós lançamos no ano passado a Voz Profética das Filhas de Jerusalém. Só que tivemos vários contratempos com a editora e tudo, e ficou numa forma digital, né? Só que esse ano a gente pega a forma física dele. E esse material aqui, do Nunca é Tarde para Se Curar, estava no meu notebook. Nesse período eu tinha digitado tudo e estava lá. Um belo dia a Carmelita chegou para mim, lá no consultório, e disse, minha irmã, cadê aquele material? Eu falei, nada, deixa isso para lá, deixa isso quieto e tudo. E ela, não, me dá aqui que eu vou formar um e-book. Eu falei, que? Tá. Aí ela foi, formou o e-book todinho e me mandou. Eu falei, nossa, ficou bonito, né? Não era nem essa capa, era uma outra capa que ela tinha elaborado. Aí eu mandei para a pastora Ruth, que é minha mentora e tal. Ela, minha filha, isso aí precisa ser um livro. Eu falei, como assim, gente? Não. Ela, não, precisa porque tem os exercícios, porque no livro tem alguns exercícios, tem 3 exercícios que eu coloco. Ela falou, esses exercícios você precisa colocar, registrar para você ter a confiabilidade deles. Você não pode deixar solto dessa forma. E aí foi um processo que a gente sabe que no Brasil de hoje, a escrita é cara, a escrita é difícil. E aí o primeiro pilar foi, pai, mas eu vou fazer um livro tão fininho, tão assim. E Deus falou assim, não, é direto, didático. E até nesse processo de transformação eu descobri muito isso dentro de mim. Eu sou muito didática, eu sou muito direta. Eu não gosto muito daquela coisa florida e tudo. Eu falo que hoje o tempo nosso, ele é pequeno e eu falo, tempo é dinheiro. A gente não tem tempo para ficar, lógico, tem livros que a gente vai ter mais tempo porque é direcionado para aquele conhecimento no qual você precisa. E o intuito desse livro é trazer um despertar, aquele desfibrilador na alma da pessoa, de olhar e falar assim, caramba, então isso acontece, então o que eu estou ouvindo na minha cabeça é algo que outras pessoas escutam, porque eu vou falar para vocês, as frases são quase as mesmas. Nesse processo dentro de consultório, onde eu auxiliei, eu falo que foi o campo
né, de trabalho já do livro, essa forma física, ela já foi pouco trabalhada em livro de consultório, e eu vi que, gente, é uma semelhança muito grande das frases. As frases de quem está com uma alma ferida são basicamente as mesmas. Lógico, uma dentro ali, outra aqui, uma coisa assim, mas a estrutura é a coisa mesma. E aí eu falei, não. E aí nisso a pastora falou e tudo, até que o marido de uma grande amiga minha lançou o livro dele. E eu tinha feito vários contatos, 1000, 500. Falei, gente, é muita audácia fazer isso tudo, não. E aí quando eu liguei para essa editora, a editora Rubi, eles têm um trabalho muito bonito, que eles fazem pequenas cópias, né, em pequeno volume. Falei, assim dá, dessa forma dá. Então, no processo aí, eu vou colocar para vocês de 4 meses. De falar, vamos fazer, de procurar, de começar a diagramação, tudo pronto, nasceu. Então, foi algo assim, de... Urgente, né? E até o relato, né, o testemunho da responsável da editora falou, Ana, no seu livro aconteceu coisas que normalmente não acontecem. Porque o registro saiu antes do tempo. Na verdade, a capa saiu, a capista me ligou e falou, como é que você imagina? Imagino isso. No outro dia ela mandou, eu falei, nossa. E aí foi até bonito, porque a foto que vocês vê na capa, eu fiz no ensaio com a Sueli, no Amâncio e Março. Eu não tinha ideia do livro, eu não tinha. E ela fez uma promoção, negócio do dia da mulher e tudo, eu falei, vou fazer. Aí eu falei assim, eu gosto tanto de uma foto assim, vou fazer. E quando a capista mandou com uma outra imagem, eu falei, não, peraí, eu tenho a foto. Então eu vi realmente o trabalhar de Deus em tudo. Desde a foto que eu não tinha, que eu já tinha feito num período que eu nem pensava nisso aqui, até as partes burocráticas de registro, de envio disso tudo. Então por isso que eu falo que foi uma coisa assim, literalmente, que eu e Ana, eu não tive trabalho nenhum. As coisas foram acontecendo, literalmente. Mas quando se confia é isso, né? Sim. Quando se confia é isso. Acontece, o processo vai acontecendo naturalmente, sem você forçar, sem você violentar nada. Sim. É natural, né? A gente sempre diz o seguinte, quando você quer uma árvore, se você pensar no cuidado com a terra, né, e o plantar, jogar a semente e aguardar para que ela saia daquela casca, que ela busque o sol e que ela... Então, você falou lá no início, na fisioterapia, você vê, a pessoa tem 10 anos passando por um processo de dor e ela quer chegar ali e que você já dê a árvore pronta. Sim. Né? Então, existe todo um processo em tudo na vida. E isso eu vejo diariamente. Por que hoje a gente fala assim, a sabedoria dos idosos? Porque o idoso, ele já viveu uma vida, independente de qual vida ele tenha vivido, se ele estudou, se ele não estudou, se ele fez isso. O jovem tem muito disso hoje. Meu pai não sabe nada, ele nem estudou, nem fez uma faculdade. Aí quando ele chega mais lá na frente, eu sempre falo que a filha dá valor à mãe quando ela é mãe. Sim, sim. Aí ela diz assim, puxa vida, né? Hoje eu sou mãe e a minha mãe passou por tudo isso. E aí começa a vir esse amadurecimento. Então, assim, todos nós estamos nesse processo evolutivo. Todos nós temos os nossos processos, né, de dores, de dificuldade. E nunca é tarde. Sim. Quantas pessoas a gente vê hoje, né, com idade já avançada, indo para uma faculdade. Sim. Realizar um sonho, né? Eu voltei para a cadeira para estudar com 40 anos. Fui fazer minha faculdade com 40 anos, já com 3 filhos, né? Então, assim, nunca é tarde. Né? E uma coisa que eu também falo, Ana, todas as profissões, todas, elas sempre te dão uma oportunidade de fazer algo. Sim. Né? Eu fui esteticista, né, por muitos anos, e aí eu dizia assim, ali era um consultório. Sim. As pessoas olhavam a estética como algo vulgar, algo que, não tem o que fazer, vai para esteticista, né? Mas não era. Você sabe disso? Sim, fui cliente, oh Deus! Então, é o momento de que as pessoas, às vezes, buscavam para fazer isso, para falar de si, para falar da sua vida. Eu dizia sempre isso.
Se uma pessoa busca a estética é porque ela está olhando para o espelho e ela não está gostando de algo, Sim. né? Não, eu tenho que melhorar isso não está legal. Mas isso é dor de alma, né? Quando a gente tem esse olhar, eu sempre tive esse olhar, né? De que se a pessoa está buscando, porque se aquilo está incomodando, é porque ela não está feliz com ela. Né? Então, assim, se as pessoas passassem a ter esse olhar para com o próximo, em que tudo que ele busca, ele sempre está buscando algo para melhorar, algo que não está funcionando, não está agradando, não está doendo, né? Então, se a gente começar a ter esse olhar para com o outro e fazer esse aconchego, né? Agora, você tem que ter um alimento na alma. Sim. Porque o que você vai dar se você não tem o que dar? Verdade. Né? Você precisa se alimentar. Outra coisa que eu tenho falado muito, de que nós estamos nos alimentando? Nós passamos horas e horas a fio, às vezes, olhando o celular, um TikTok, uma coisa, e quando é algo que mexe, aí você diz, não estou com tempo agora para ver isso não. E aí passa por outra coisa. Verdade. Né? A gente não tem se alimentado. Sim. E a gente precisa se alimentar, né? Alimentar nossa alma. O lançamento do livro foi feito agora, no início Sábado, do mês. isso, início do mês. Foi sábado. Feito via live, né? Não, eu fiz uma live com as meninas, mas teve a parte física que foi lá dentro, junto com a igreja, que nós fizemos lá no dia 7 de A outubro. famosa tarde de autógrafo, ou Tarde de noite de autógrafo. autógrafo. É, tarde, foi a noite, né? foi Noite de tarde, autógrafo, é. E como é que a pessoa faz para adquirir o seu livro? Diretamente comigo, Rogério. Os livros estão comigo. A partir de semana que vem, a gente vai estar disponibilizando na Amazon e a forma e-book também. Aí eu vou estar colocando na rede social. Nas redes sociais. Isso. Vamos repetir suas redes sociais? Então, nesse momento, quem quiser comprar, entra na sua rede, entra lá no direct. Chama no direct. @Iana Lopes e o outro do consultório, @doutora Iana Lopes. Lembrando que hoje é 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Parabéns, né, a todo mundo, todos os fisioterapeutas, pessoas importantes na nossa recuperação, né? E eu quero parabenizar todos os meus amigos de profissão, Sim. que a gente continue cumprindo a nossa missão de uma maneira muito linda no qual exercemos. Já são 54 anos, né, de reconhecimento profissional. Temos muita coisa ainda a trabalhar, a ganhar, né, mais territórios, mais conceito na área de saúde, mas avançamos bastante. Eu falo que a pandemia trouxe uma realidade de quanto o fisioterapeuta ele é importante dentro de um hospital, dentro de um CTI, dentro de um ambulatório, acompanhando esse processo evolutivo do paciente como um todo. Então, hoje eu queria dar os parabéns especial aos meus colegas de profissão, que é uma profissão que eu falo, eu sou apaixonada. É isso aí. E Ana, você falou que faz parte de uma associação das mulheres Isso. de Jerusalém. Academia da Mulher da Pastora Ruth Catala. A gente tem cursos, né, ela fornece cursos de formas online. O Instagram da academia é @RC Academia da Mulher. E a gente tem a mentoria, né? Quando a pessoa quiser, pode fazer a mentoria diretamente com ela. E também a gente tem outros cursos, no qual aí o grupo todo, né, realizando. Eu sei. Você falou de Mulheres de Jerusalém? É o livro, Ah. A Voz Profética das Filhas de Jerusalém. Isso. Pois é, eu queria te perguntar esse conflito, Ana. Deixa a gente muito triste, né? É muito. São irmãos brigando com irmãos. São irmãos brigando com irmãos. Eu falo que a gente olhar a palavra, sempre tem uma treta familiar, né? É algo que a gente fala Mas por isso. Mas não precisa chegar nesse ponto, né? Não precisa. A questão que eu falo que quando a gente não tem essa questão do conhecimento, essa questão da alma, essa questão de nos entender, chega a esse ponto. Eu falo que a gente torna ser primitivo. Nós somos primitivos. Eu falo que quando nós não evoluímos, o primitivo ele grita. Infelizmente, e a gente vê as atrocidades que estão acontecendo lá, literalmente, é o primitivo. É o primitivo gritando, então Sim, é algo que a gente tem que sim orar por eles, orar por nós, porque é muito preocupante quando a gente olha hoje em alguns países já tendo conflitos entre os dois povos, então não é uma coisa só territorial, Sim. tá? A gente tem Rússia e Ucrânia. Não é? Então isso que a gente tem que procurar esse entendimento nesse tempo atual. Olhar para dentro da gente e ver como é que nós estamos, porque se a gente deixa o nosso primitivo gritar, a gente vai, se a gente olha, porque eu sempre falo,
Cada um tem uma verdade. Verdade pautada dentro da sua fé, verdade pautada dentro do ambiente no qual você está, verdade pautada no qual você traz da sua linha geracional. Então essas são sua verdade. O que a gente tem que tomar muito cuidado é no momento que eu exijo e posicione que somente a minha verdade é verdade. É isso que a gente tem que tomar cuidado. E é muito preocupante, eu falo assim, a questão territorial lá, o que está acontecendo, a gente tem que orar e pedir para que Deus coloque a luz ali, ilumine principalmente as suas lideranças ali, para que as coisas se assentem. Mas hoje é preocupante quando eu vejo em Paris, quando eu vejo em outras localidades, brigas dos dois povos. Então são pequenos, isso me preocupa mais, Rogério, eu falo para você, porque é como se existe um fogo maior naquela região, sim, mas existem pequenos fogos espalhados no mundo todo. Então a gente precisa, como povo, eu acho que trazer essa clareza para dentro da gente. Trazer esse entendimento para dentro da gente, que a cada verdade é colocada diante do nosso filtro. Eu falo, os filtros são os nossos olhos. E olhar e falar, como eu vi pessoas crucificando o povo Hamas, crucificando o povo israelense. São os dois povos que estão errados. São os dois povos que precisam de orientação. Os palestinos precisam de orientação também. Eles estão indo numa verdade que foi institucionalizada para eles, aquilo ali. Então eles vão porque aquela é a verdade. Não há nada mais. Verdade dos homens. Verdade dos homens, verdade do que eu estou falando. Verdades que o ambiente fizeram ele acreditar. Exatamente. Entendeu? Então isso é preocupante. E aí a gente trazendo para o nosso contexto, né? Eu falo que, desculpa até a expressão, é muita hipocrisia a gente olhar assim, não, olha, e nós? Será que nós também não estamos, entre aspas, sendo também um pouco esse tipo de povo? Será que nós, quando chegamos, eu não posso afirmar que, Ana, então você está defendendo o Hamas, está defendendo Israel? Eu estou orando pelos dois. Os dois povos estão machucados. Então, eu tenho falado uma coisa que é opinião pessoal. A gente fala muito assim, eu estou orando pela paz do mundo. Mas você faz a sua paz? Sim. A paz na sua casa? A paz no seu ambiente de trabalho? Sim. A paz do mundo começa em mim. A paz do trânsito? Né? Ou quando você está no trânsito, você vira ali um guerreiro desenfreado. Então, primeira coisa, você tem que pacificar a sua casa, pacificar, né, o seu trabalho, pacificar você primeiro, na realidade. Né? Se você não estiver em paz, se você não buscar a cura, você vai promover a discórdia por onde passar. As pessoas estão preocupadas muito com o macro e esquecendo do micro. A gente começa a trabalhar no micro para pensar no macro. E outra coisa, é bíblico o que está acontecendo. Não precisamos ter medo, precisamos sim nos posicionar. Como cristão, aí eu falo da minha fé, nos posicionar e entender. Olhar o tempo, olhar o que Deus está colocando. Tudo está escrito. A Bíblia, o nosso manual, ela não deixou para a gente ser pego de surpresa. Agora aí vem fala da nossa responsabilidade. Ao mesmo tempo que a gente está olhando o mapa, as coisas acontecendo. E você no seu micro? Você está fazendo? E se hoje acontecer, vou entrar abrindo o arrebatamento, será que você vai? Será que você fica? E o nosso micro? Então a gente tem que pautar e assumir a nossa responsabilidade. Não pensar só no macro. Será que eu tenho caráter semelhante a Cristo? O que eu preciso arrumar dentro disso? O que eu preciso me perdoar e perdoar os outros? O que eu preciso voltar? Então a gente pensa muito nesse macro. Olha, eu falo que a rede social, a televisão, está todo mundo ali. Por quê? A gente veio de uma pandemia, algo que, sinceramente, para mim é inexplicável até hoje. É inexplicável o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo eu falo que é explicável quando a gente vê quantas pessoas evoluíram nesse processo dentro de casa. Deus colocou todo mundo dentro de casa, eu falo, colocou todo mundo dentro do quartinho, para cada um ter o seu tempo com Deus. Evoluir individualmente, aí é um micro. E você viu, e nós vimos as pessoas sair desse micro e não dar continuidade. Quantas pessoas não aprenderam nessa pandemia? Quantas pessoas continuaram da mesma ou até pior do que era? Teve gente que piorou, infelizmente, né? Não entendeu a mensagem, né? Não entendeu o puxão de orelha. Então é justamente isso. Gente, estamos batendo um papo aqui, queria te agradecer.
Batemos um papo muito gostoso, né? Elaine Carvalho, vovó Lili, com a escritora Iana Lopes, né? Não vou nem falar da fisioterapeuta, que todo mundo já conhece. Mostra o livro aí. A Iana lançou um livro recentemente, no início do mês, é isso? Sim, no início do mês. sim. Chama-se Nunca é Tarde para Se Curar. Sim. É isso. Mesa Redonda com Aécio Ribeiro, Patrícia Costa e Rogério Carvalho.